Sara, vamos falar do plebiscito? Vamos Gente, falar do Sara vai plebiscito. explicar do plebiscito. Agora, eu queria, antes de você explicar, eu queria só perguntar ao chat. Sabe por quê, Sara? Porque eu estou vendo muita gente desligada do plebiscito, tá? Sim. Então, eu queria só perguntar ao chat se tem alguém por fora do plebiscito, se tem alguém que não está sabendo do plebiscito. Inclusive, Carla Mori e Mirna, que estão fora do país, vocês podem votar, porque pode votar online, tá? Sara vai explicar tudinho para a gente. Diga aí, Sara. Então, na verdade, eu estava pesquisando, Xanda, e a votação principal vai ser presencial. Tá, É, mas tem alguma diferença? tem diferença. Na verdade, o online, ele engrossa o caldo, né? No sentido de ver quantas pessoas estão movidas pelo assunto, estão se mobilizando. Só que o que a gente precisa saber é onde tem uma urna física perto do nosso endereço. Então, esse Sim. plebiscito está acontecendo, já está aberto, e quem quiser instalar uma urna na sua região pode fazer esse pedido. E aí, esse sim tem um link para solicitação dessa urna física e não é link de votação, tá? É para pedir para instalar essa urna na sua região. Aqui na minha cidade, né, já tem algumas urnas, em bairros próximos aqui já tem amigos meus instalando essa urna. E aí o que a gente precisa ficar atento é, se você Hum. quer instalar uma urna aí perto, faz esse pedido. E se você quiser procurar uma urna para ir até ela, faz essa busca de onde tem essas urnas físicas para votação. Principalmente pelo fim da escala 6x1, né? Que é aquela que faz com que as pessoas trabalhem 6 dias e folguem somente um, que é um grande retrocesso, né, gente? A gente deveria estar discutindo diminuir um dia da semana e não um dia do final de semana, né? Então a gente está nesse super atraso de ainda discutir para as pessoas folgarem 2 dias em vez de somente um. E a outra é justamente essa pauta de taxação dos ricos, né? São esses dois assuntos que estão em votação. A gente viu essa palhaçada que foi a questão do IOF e tudo mais, a gente vai falar um pouquinho mais disso daqui a pouquinho, mas essa é uma outra questão que está sendo levada também para esse plebiscito, tá bom? Então é importante saber onde tem uma urna física perto do seu endereço e ir lá votar. E além de votar, falar para outras pessoas irem também, tá? Porque é um movimento que a gente precisa fazer no 1 a 1, assim como a gente faz nas eleições. Essa também é, de novo, uma forma da gente mobilizar as pessoas e convidando 1 a 1, levando consciência, conhecimento para votarem, tá bom? Agora, Sara, assim, qual é a diferença para quem vai votar online, então? Que eu achei que eu pudesse votar só online e tudo certo. Eu também achava que sim, mas não. O que vai contar principalmente são os votos físicos. E aí serão duas, porque é uma urna que faz duas perguntas. A primeira pergunta é: você é a favor da redução da jornada de trabalho sem redução salarial e do fim da escala 6x1? Aí você, né, coloca o sim ou não, né? E a outra pergunta é: você é a favor de quem ganhe mais de 50 mil por mês pague mais imposto de renda para que quem recebe até 5 mil por mês não pague? E aí, de novo, pergunta sim ou não, mas tem que ser essa urna presencial, como a gente faz nas eleições. Tá. Eu vou tentar achar aqui algum link que mostre como instalar uma urna, que aí ajuda as pessoas que tiverem interesse. E aí a gente já coloca aqui no chat. Agora, eu estou com uma curiosidade também, que é o seguinte, ó. Teve um plebiscito, logo, um tempo depois da redemocratização, isso é um exercício de dicção. Um É tempo verdade. depois, um Uma tempo pessoa do depois teatro da consegue falar. redemocratização, a gente teve um plebiscito no país que era para você escolher entre presidencialismo, parlamentarismo e, pasme, volta da monarquia. Gente, volta da Monarquia. monarquia, por favor. O que é É isso? surreal, né? É surreal. Mas teve. Só que, assim, lógico, quem ganhou foi o presidencialismo, e eu me lembro que, na época, inclusive, o Brizola fez muito a campanha para o presidencialismo também e tal. E esse plebiscito, eu não me lembro em que ano foi, mas eu participei dele e fui lá votar. Eu acho que eu tinha 16 anos na época. E aí eu fui e votei, lógico, no presidencialismo.
Mas era uma coisa, assim, extremamente divulgada na televisão, todo mundo fazendo campanha e tal, porque era uma coisa que vinha, assim, diretamente do governo, esse plebiscito. Esse Sim. plebiscito agora, quem é que está? Ele tá vindo do quê, da onde exatamente? Assim, eu pergunto vindo do que, eu quero saber assim, porque não, esse é um plebiscito do governo federal, quem é que está por trás desse plebiscito? Porque eu posso estar fazendo uma pergunta, viu, gente, até boba, mas é porque realmente eu queria entender, porque pela estrutura e pela divulgação, me parece que não vem do governo federal, então eu queria ter essa certeza. Você sabe dizer isso? Realmente ele não é do governo, não, ele é dos movimentos sociais. Então, são os movimentos que se uniram diante Sim. do posicionamento dos deputados federais que se posicionaram contra a proposta. Então, os movimentos se uniram para criar essa votação popular. Então, não é realmente uma iniciativa do governo. E aí se criou essa iniciativa que eu acho muito importante. É o que você falou mesmo. A gente está vendo o pessoal se unir dentro da frente do Congresso Inimigo do Povo, né, que também é fruto disso, e se unindo, os movimentos sociais se unindo para um plebiscito popular. Então, a gente vê realmente o povo se unindo e a esquerda se levantando, como a gente sempre convidou. Mas vem cá, você acha, assim, que vai. Porque, assim, olha as perguntas, gente, são perguntas que amassa o povo, lógico que todo mundo vai querer o fim da escala 6 por 1 e que vai querer que rico seja taxado. Então, assim, a gente já imagina o resultado que vai ser, né? Porque é uma coisa que está sendo movida de movimentos populares para o povo. Então, esse resultado desse plebiscito, ele vai ter um peso? Como é que vai ser isso? Eu vou pedir para você ficar respondendo, vou pedir para a Gabi me tirar aqui rapidinho, só para eu pegar uma coisa aqui que caiu e volto já, tá? Tá bom. Olha, essa pergunta da Xanda é bem importante, né? Se vai ter um peso. Eu acredito que sim. Na verdade, os movimentos sociais estão justamente buscando isso, que tenha um peso e que, diante da representatividade do povo, isso surta efeito nas esferas públicas, né? Então, eu acredito que sim, até porque o plebiscito ele é legal, ele é previsto em lei, né? E ele deve sim ser considerado, ainda mais diante de um número representativo de votos. Por isso que é importante que a gente convide as pessoas a votarem, a participarem. Eu achei aqui um site que é de cadastro de urna. E aí está dizendo que o cadastro de urna é exclusivo para coletivos, sindicatos, escolas e entidades organizadoras que vão colher os votos, então, de terceiros, tá? Então, repetindo, é para coletivos, sindicatos, escolas ou entidades organizadoras. Então, é possível cadastrar a urna para ser um desses pontos de votação. Eu vou colocar aqui no chat do YouTube, porque aí vocês já vão dando uma olhada nesse site, tá? Acabei de jogar aqui no chat. E aqui, a Eniele acabou de dizer, ó, é um plebiscito popular, não é oficial. Fui da Justiça Eleitoral por mais de 20 anos, não estava informada, achei estranho, agora pesquisei. Sim, verdade. Tem muita gente que não está sabendo. E por isso que é importante a gente contar aqui. E vocês também saberem quais são as perguntas que estão sendo colocadas. Primeiro é sobre desculpa, a primeira pergunta é sobre a escala 6 por 1 e a segunda pergunta é sobre taxação e isenção para quem ganha até 5 mil, né? E taxação para quem ganha mais do que isso, certo? Questões muito importantes da gente colocar aqui na mesa, não é mesmo? Importantíssimas, por conta dessas questões que parece que a esquerda, né, os movimentos acordaram, a esquerda acordou e a gente, né, recuperou, vamos dizer assim, uma força nas redes essa semana, né? Sim. Com essa hashtag Congresso Inimigo do Povo, né? Sim. E aquele Isso. personagem, que eu adorei aquele personagem, Hugo, não se importa. Quem criou Exato. isso, gente, foi assim, genial. Inclusive, o Hugo Mota disse que está super irritado. Então, se ele está irritado, Este é gente, o Hugo nem nosso se foco, é a nossa importa. meta. Exatamente. Irritar o Vamos Hugo lá. Mota. Vamos Porque com ele nos irritou tudo. primeiro.
Fala pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.